Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Goiabeira e vamos juntos explorar o mundo Pokémon. O papel de professor Pokémon é pesquisar, investigar e compartilhar todo esse conhecimento com vocês. É um trabalho cansativo e até perigoso, mas alguém precisa desvendar as maravilhas desse universo fascinante. No vídeo de hoje, vamos viajar até Hoenn, uma das regiões mais queridas pelos treinadores. Tenho certeza de que, quando você se aventurou por lá, contou com Pokémons populares e poderosos, como Gardevoir, Flygon e Salamence, verdadeiras estrelas que ajudaram muitos times a alcançar grandes vitórias. Mas hoje, o foco será diferente. Quero destacar alguns Pokémons que quase nunca aparecem nas equipes, mas que são surpreendentes, incríveis e merecem espaço na sua próxima jornada. Com base em um ranking que mede a frequência de uso em cada Pokémon, preparei o meu próprio ranking de Pokémon surpreendentes e pouco utilizados de Hoenn. Tenho certeza de que você vai se surpreender e, quem sabe, encontrar novos aliados para suas aventuras. Em quinto lugar, temos o lutador de Sumo de Hoenn, Hariyama. Sua pré-evolução, Makuhita, aparece logo no começo da jornada, lá na Grand Cave, e evolui para Hariyama no nível 24. Curiosamente, apenas 20% dos treinadores já usaram Hariyama em suas equipes, um número bem baixo para um Pokémon que pode ser tão útil, tanto em batalhas individuais quanto em dupla. Hariyama conta com 3 habilidades incríveis: Thick Fat, que reduz pela metade o dano de ataque de fogo e gelo, Guts, que aumenta o ataque em 50% quando sofre uma condição de status, e Sheer Force, que turbina golpes com efeitos secundários. Seus atributos podem parecer desbalanceados, mas não se engane, Hariyama tem um ataque altíssimo e uma quantidade absurda de pontos de vida, tornando-se um verdadeiro tanque. Nas batalhas 1 contra 1, ele brilha com diferentes sets. Um set mais defensivo, usando Thick Fat e Assault Vest para segurar ataques especiais. Um set mais ofensivo, com Flame Orb e Guts para explodir em poder. E o meu favorito, o set com Belly Drum. Hariyama sacrifica metade da vida para quadruplicar o ataque, alcançando o máximo possível. Com uma Citrus Berry para recuperar parte dos pontos de vida, ele vira uma ameaça gigantesca. O ponto fraco é a velocidade baixa, mas isso pode ser compensado com Bullet Punch, garantindo prioridade nos ataques. Agora, nas batalhas em dupla é onde Hariyama realmente mostra seu valor. Ele possui Fake Out, que garante que o adversário não se mova no primeiro turno. Wide Guard protege a dupla de ataques em área e Helping Hand aumenta em 50% o poder do aliado. Tudo isso faz de Hariyama um excelente suporte e combatente em batalhas em dupla, capaz de virar o jogo a favor de sua equipe. Em quarto lugar, temos um fóssil lendário, Cradily. Cradily evolui de Lileep, que pode ser revivido na Devon Corp se você encontrar um root fóssil nas suas aventuras. Cradily é dos tipos rocha e planta, separados são tipos defensivamente frágeis, mas juntos se complementam de forma surpreendente. Cradily possui uma habilidade que chama muito a atenção, Storm Drain, uma habilidade incrível que atrai todos os golpes de água, anula o dano e ainda aumenta o ataque especial. Esse Pokémon é extremamente difícil de derrubar, seus atributos defensivos e seu arsenal de movimentos tornam qualquer batalha contra ele uma verdadeira maratona. Entre seus principais recursos estão Recover, para recuperar metade dos pontos de vida, Toxic, que envenena o adversário e pressiona ao longo do tempo, Stealth Rock, causando dano sempre que o oponente se troca de Pokémon, e Giga Drain ou Rock Slide, garantindo uma ofensiva sólida. Cradily é o tipo de Pokémon que muitos subestimam, mas quando entra em campo, mostra que pode ser um verdadeiro muro defensivo e ainda surpreender com ataques consistentes. Em terceiro lugar temos ele, Zangoose. Esse Pokémon do tipo normal pode ser encontrado em Hoenn, geralmente na Rota 114, e é famoso por sua rivalidade mortal com Seviper. À primeira vista, Zangoose pode parecer inofensivo, mas na verdade é uma máquina de causar dano. Sua habilidade mais marcante é Toxic Boost, que aumenta em 50% o poder dos ataques físicos quando está envenenado. Agora, vamos a um cálculo rápido. Zangoose aprende Facade, um golpe de 70 de poder. Se estiver com algum status, esse poder dobra para 140. Com Toxic Boost, sobe para 210. Somando o bônus do tipo, o famoso Stab, chegamos a 315 pontos de dano, mais forte que 2 Hyper Raios. O ponto fraco, é claro, o envenenamento vai drenando a vida de Zangoose a cada turno, por isso, se você decidir usá-lo, precisa apostar em uma estratégia rápida e agressiva, aproveitando ao máximo seu potencial ofensivo antes que o veneno o derrube. Em segundo lugar, temos um verdadeiro fóssil vivo, Relicanth. Esse Pokémon misterioso pode ser encontrado nas águas profundas de Hoenn e é conhecido por sua aparência pré-histórica, lembrando um peixe que sobreviveu intacto ao longo das eras.
Por mais que ele seja dos tipos água e rocha, uma combinação não muito boa defensivamente, Relicanth possui duas habilidades que podem te ajudar bastante. Swift Swing, que dobra sua velocidade sob a chuva, e Rock Head, que elimina o dano de coice de movimentos poderosos, como Head Smash. Apesar de não ser muito popular, Relicanth é um Pokémon extremamente resistente, com defesa física altíssima e um arsenal de golpes que podem surpreender qualquer adversário. Entre os seus principais recursos estão Head Smash, um dos golpes mais fortes do tipo rocha, que com Rock Head não causa dano para o usuário. Rain Dance, para invocar a chuva no campo e ajudar companheiros de time, e Yawn, que força o adversário a dormir ou trocar de Pokémon. O Relicanth pode não ser o mais rápido, mas compensa com durabilidade e poder bruto. Em times de chuva, ele se torna ainda mais perigoso, aproveitando o aumento de velocidade para desferir ataques devastadores. É um daqueles Pokémons que muitos treinadores deixam de lado, mas quando bem utilizado, o Relicanth mostra que é um fóssil vivo capaz de virar batalhas. Antes de revelar o grande destaque, não podemos deixar de falar de uma dupla curiosa de Hoenn, Ninjask e Shedinja. Quando Nincada evolui no nível 20, você ganha não apenas um, mas dois Pokémons diferentes. Ninjask, o mestre da velocidade, e Shedinja, o Pokémon com apenas um ponto de vida. Isso mesmo, apenas um ponto de vida. Ninjask é conhecido por ser um dos Pokémons mais rápidos de todos, ficando atrás apenas de Regieleki e Deoxys na sua forma de velocidade. Com a habilidade Speed Boost, sua velocidade aumenta a cada turno, tornando quase impossível de alcançar. Ele pode usar movimentos como Swords Dance para turbinar o ataque e depois varrer o time adversário com golpes rápidos, ou passar esse bônus para um companheiro de equipe com Baton Pass. É um verdadeiro foguete em campo. Já Shedinja é um caso único. Possui apenas um ponto de vida, mas sua habilidade Wonder Guard o torna imune a qualquer golpe que não seja super eficaz. Isso significa que, contra adversários despreparados, Shedinja pode ser uma muralha inesperada. Com movimentos como Shadow Sneak e Will-O-Wisp, ele pode surpreender e atrapalhar bastante o oponente. Claro, é frágil contra hazards como Stealth Rock e status como Queimadura, mas quando bem protegido, Shedinja vira uma carta na manga incrível. Em primeiro lugar, temos uma escolha surpreendente, Gorebyss. Esse Pokémon, de aparência delicada, inspirado em uma enguia marinho, pode ser encontrado nas águas de Hoenn, evoluindo de Clamperl. À primeira vista, muitos treinadores o ignoram, mas quem conhece seu verdadeiro potencial sabe que Gorebyss pode ser devastador. Apenas 2% dos jogadores utilizaram ela alguma vez, e eu vou mostrar para você o motivo de você utilizar ela em sua equipe. Gorebyss também possui a habilidade Swift Swing, assim como Relicanth, dobrando sua velocidade na chuva, mas apenas isso não seria o suficiente para colocá-la em primeiro lugar na minha lista. Gorebyss possui uma arma secreta, Shell Smash. Esse movimento reduz a defesa e a defesa especial pela metade, mas em troca, dobra o ataque especial, o ataque físico e a velocidade. É como transformar um Pokémon subestimado em uma máquina de varrer times inteiros. Para assegurar que Gorebyss consiga ativar o Shell Smash sem ser derrotada, é essencial equipá-la com itens como Focus Sash ou White Herb, garantindo bônus em seus atributos e preparando-a para virar uma verdadeira ameaça em campo. Uma ideia de movimentos para usar são Surf ou Hydro Pump, garantem poder ofensivo do tipo água. Ice Beam cobre ameaça do tipo planta e dragão. Psychic ou Shadow Ball ampliam ainda mais a sua versatilidade. O grande problema é que Gorebyss precisa de preparação. Sem Shell Smash, ele é lento e vulnerável, mas se conseguir usar o movimento com segurança, pode surpreender qualquer adversário e virar o jogo. Gorebyss é o exemplo perfeito de um Pokémon subestimado, que quase nunca aparece nas equipes, mas que com a estratégia certa, pode se tornar uma ameaça inesperada e memorável. E assim chegamos ao fim do nosso top 5 Pokémon surpreendentes e pouco utilizados de Hoenn. Vimos que até os Pokémons menos lembrados podem se tornar verdadeiras armas secretas quando usados com estratégia. Agora eu quero saber de você, qual desses Pokémon você já usou na sua equipe? E qual deles você pretende testar na sua próxima aventura? Deixe sua resposta nos comentários, porque a sua participação ajuda a construir as próximas aulas aqui no canal. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aula do professor Goiabeira. A classe está dispensada, mas a jornada continua. Nos vemos no próximo episódio.